Como eu não menstruava desde a adolescência, eu fui ao médico e tive algumas dificuldades para realizar e investigar a fundo o problema. Aí eu parei. Depois de alguns anos, me casei, fui procurar a medicina e o médico me passou o seguinte pedido: cariótipo convencional e bandamento G. O resultado que saiu foram analisadas 100 metáfases através de coloração convencional e bandamento G. 80 células apresentaram constituição cromossômica 46, X e XQ. E 20 células 45, XO. Dá para tentar explicar melhor isso aqui para gente, para a telespectadora que está em casa? Na verdade, Carla, o que ela apresenta é o resultado de um cariótipo, que é uma espécie de estudo cromossômico de todos nós. Quer dizer, o indivíduo tem no cariótipo, com bandeamento G, um estudo do não propriamente da sua estrutura genética, mas dos pares cromossômicos se estão completos ou incompletos. E o exame que ela apresenta, quer dizer, o exame básico seria um 46XX, seria um cariótipo normal. Diante de uma alteração dessa ordem, desse cariótipo, é importante que ela faça uma avaliação, um ultrassom pélvico, para ver exatamente a constituição dos órgãos genitais internos, ver como é que estão os ovários, como é que tem útero, se o útero é em fita, enfim. Útero em fita? Útero em fita é um útero que não desenvolveu, como um ovário em fita é um ovário que não desenvolveu. Então ela pode ter um útero hipoplásico e pode ter, digamos, uma produção ovariana de hormônio alterada, vamos colocar assim. Porque como o cariótipo dela não é 100% igual, ou seja, em 80% das células ela tem um padrão, em 20% ela tem outro padrão, tem que ver que padrão, o que este padrão de 80% a 20% de alterações resultou no seu ovário, ou seja, se ela tem ovário, se ela não tem ovário, se esse ovário é produtor de hormônio ou se não é produtor de hormônio. Então o que existe ela deve ter uma digenesia gonadal, uma alteração nos ovários, que, tendo alteração ovariana, seria o motivo dela não estar menstruando, dela não ter menstruado ainda, nunca ter menstruado. Pelo que eu entendi, ela nunca menstruou. Ela não menstruava desde a adolescência, mas ela também não falou se chegou a menstruar algum dia. E provavelmente essa alteração, esse fato dela não menstruar, se deve às alterações no cromossomo X, que estão alterados aí pelo resultado do cariótipo dela. Então ela precisa ampliar a investigação em termos de genitália interna, de ovário, de útero, para saber como é que está a situação de produção hormonal desses órgãos. Agora, esse exame de cariótipo aqui é uma coisa difícil de ser pedida aqui no Brasil, né? Mais fácil você ver nos Estados Unidos, na Europa, esse tipo de exame ser pedido para as mulheres, né? Na verdade, o cariótipo, ele não é um exame de rotina na avaliação ginecológica, por exemplo. Ele não faz parte da avaliação ginecológica de rotina. Ele é solicitado em algumas situações, em alguns quadros de infertilidade, em alguns quadros de abortamento de repetição, que aí você vai buscar causas genéticas, alterações no cariótipo, na distribuição cromossômica dos pais, para ver se isso resultaria num risco maior de abortamento ou risco reprodutivo maior. Esse tipo de exame aqui pode até determinar se você vai ter um filho que tenha alguma síndrome, algum problema genético, alguma coisa nesse sentido? Mais ou menos. Em algumas situações, sim. É preciso separar as alterações, digamos, as malformações fetais, elas podem ser herdadas e você pode detectar no cariótipo alterações que já digam que há um risco maior. Isso é uma situação. A outra situação são aquelas alterações desenvolvidas pelo embrião e que não tem necessariamente a ver com o cariótipo de pai e da mãe. Então, há alterações herdadas e há alterações que são desenvolvidas na formação do próprio bebê. E agora sim, é um exame muito caro, tem que... só um centro especializado aqui no Brasil faz, talvez em São Paulo, não é feito aqui no Ceará? Eles são colhidos aqui e são encaminhados para laboratórios de citogenética no Brasil afora. Alguns centros maiores têm laboratórios. E o custo é um pouco mais elevado, alguns planos de saúde cobrem, outros não. Mas assim, é um exame que está disponível de uma forma geral, mas que não é indicado em situações frequentes do dia a dia. Numa situação como essa moça falou, uma situação em que ela não menstruou,
nunca menstruou, uma amenorreia primária, tem indicação de investigação através de cariótipo. E, no caso, é feito somente na mulher ou o homem também vai fazer? Se for, por exemplo, um casal jovem, recém-casado, está começando a investigar a questão da fertilidade do casal? Veja, não é uma rotina na investigação básica de fertilidade, mas para casais que tentam e não conseguem, por exemplo, tem falhas repetidas de implantação, que tem abortamentos de repetição, tem indicação de fazer, no caso, o exame do casal. Então tá aí, é um exame, eu nunca tinha ouvido falar desse exame aqui, ainda mais assim, com tanta riqueza de detalhes. Então, se você tem alguma pergunta, recebeu algum exame, não entendeu direito o resultado, manda essa pergunta para cá, que a gente tenta, através da participação do Dr. Marcos Bessa, esclarecer você e as pessoas envolvidas nesse exame. Tem mais perguntas aqui. Oi, tenho 36 anos, um filho de 6. Evitei durante 3 anos e 7 meses e há 2 anos e 3 meses tento engravidar, mas não consigo, né? Passei por alguns médicos, fiz exame, estava tudo normal. Devido a estar muito ansiosa, os médicos falaram que isso pode atrapalhando. No dia 6 de março, procurei uma ginecologista e fiz uma esterossalpingografia e descobri que quando tive meu primeiro filho, o médico, por engano, fez uma laqueadura sem a minha autorização. Ele nem sequer falou. E agora minha ginecologista disse que é melhor fazer uma inseminação artificial. Essa seria realmente a solução? Bem, pela descrição que ela dá, a esterossalpingografia dela mostra a obstrução bilateral de trompas. Pelo menos é o que eu entendi. Se de fato as duas trompas estão fechadas, o mais indicado seria uma fertilização in vitro. A inseminação não seria uma opção boa. Por quê? Porque a inseminação pressupõe que as trompas são normais. Então, o que é a inseminação? É você preparar aquela mulher para ovular. No dia em que ela está ovulando, aí você tem a coleta do sêmen do esposo. E estes espermatozoides são selecionados, capacitados e colocados dentro do útero. A partir daí, os espermatozoides seguem o caminho natural, que é através das trompas chegar até o óvulo. Isso é uma inseminação artificial. A fertilização in vitro é que dispensa a utilização das trompas para obter a gravidez. Então, ela iria fazer o quê? Captar os óvulos a partir do ovário, juntar com os espermatozoides, ou seja, fazer a fertilização, a fecundação daqueles óvulos em laboratório, e no útero seriam colocados os embriões. Então, para esta senhora, o mais indicado seria a realização de uma fertilização in vitro. Agora, isso é uma coisa que chama a atenção da gente, o médico fazer uma laqueadura sem autorização dela, né? Ela colocou, como ela colocou aí, que existe a obstrução bilateral de trompas. Precisa ser visto se de fato foi uma laqueadura, porque existem doenças que causam fechamento de trompa, endometriose, doença inflamatória pélvica. Então, assim, o fato de na salpingografia haver obstrução de trompa bilateralmente não indica necessariamente que ela foi ligada. Você pode ter tido aí um quadro de endometriose que se instalou e que obstruiu as duas trompas, cara. Teria que... Mas assim, fazendo uma ultrassom ou um exame assim mais detalhado, porque a laqueadura, ela é como se fosse uma amarração, uma costura, um pontinho, né? Daria para perceber melhor se foi feito essa amarração, esse ponto, ou se foi obstruída por alguma outra forma? Para ela afastar a possibilidade de endometriose, ela teria que fazer uma videolaparoscopia. Quer dizer, o exame indicado seria uma videolaparoscopia. Você faz um corte no umbigo, tem anestesia geral, para então ver exatamente o que existe na pele. E reversão do quadro dessa laqueadura é mais complicado? Seria uma outra alternativa, né? Então, assim, mulheres que têm obstrução de trompa por laqueadura, tem a opção da fertilização in vitro e tem a opção da cirurgia de recanalização tubária. A cirurgia de recanalização envolve uma cirurgia cortando o abdômen, tipo cesárea, né, a abertura a nível de cicatriz cesárea, e nesses casos o melhor mesmo é a fertilização in vitro.